A nossa base seria 150, mas a demanda real foi 170. Então, o que a gente vai fazer é uma ponderação entre esses dois valores, por meio de um alfa, no caso aqui um alfa de 0,2. Então, 0,2 vezes 170 mais 0,8, que é o complemento, multiplicado por 150, vai dar aqui os 154, que também é o resultado de 20%, que é o alfa, da diferença entre 170 e 150, acima do 150. Então, 170 menos 150 é uma diferença de 20. 20 vezes 0,2 dá 4. 150 mais 4 resulta no mesmo novo S de T0 de 154. Ou seja, a nova projeção das demandas ela vai partir desse 154 agora, e não do que seria o 150. Até aqui tranquilo? Tranquilo, sim. Ok. Então, o que a gente pode verificar? A nossa inclinação anterior era 24. E no último intervalo de tempo, entre T0 menos 1 e T0, a inclinação é a diferença entre o 154 e o 126, que é representado por essa reta azul aqui. Então, 154 menos 126 dá 28. Ou seja, anteriormente nós tínhamos uma inclinação de 24, e agora, no período mais recente, nós tivemos uma inclinação de 28. Novamente, nós faremos uma ponderação entre esse 24 e esse 28 para achar qual vai ser a inclinação daqui para frente, do instante T0 em diante, por meio de um beta. Então, é essa equação que a gente tem aqui. O beta vai ser o peso que a gente vai aplicar para a inclinação mais recente, que é o 28, e o menos beta, 0,8, a gente vai aplicar para a inclinação anterior, que era 24. Então, a nova inclinação vai ser 24,8. Novamente, é 20% da diferença entre 28 e 24. Entre 28 menos 24, a diferença é 4. 4 vezes 0,2 é 0,8. Então, a inclinação vai aumentar de 24 para 24,8, representado por essa linha vermelha aqui. Ou seja, a inclinação anterior era essa linha preta, a inclinação no último período é essa linha azul, e a ponderação entre elas por meio de um beta, no caso de 0,2, representado por essa linha vermelha aqui. Então, a partir de T0, essa será a inclinação, o R de T0 vai ser a inclinação para as novas estimativas, saindo da base recalculada de 154. Então, a estimativa de um período para frente vai ser o 154, mais uma vez 24,8. E deu aqui o 178,8. Se a gente quisesse fazer a estimativa para 2 períodos à frente, seria só somar o 24,8 de novo, que daria aqui 203,6, qualquer coisa assim, nas contas. Seria o prolongamento dessa nova reta preta aqui. Questões? Acho que ficou claro, professor. Certo? Obrigado. Ok, nada. É importante deixar claro que só vai complicar. Agora a gente vai trabalhar com sazonalidade, tanto na situação de permanência como na situação de trajetória. Então, qual é a equação de projeção? Então, começando pela sazonalidade com permanência. A equação de projeção indica que a estimativa será um fator de sazonalidade que multiplica uma base, um nível, um patamar atual de demanda. Novamente, deixa eu chutar uns valores aqui. Certamente eu posso usar, se me permitirem, eu vou colocar os mesmos valores que já estão na planilha. Assim eu posso colocar um arquivo só para as duas turmas.
Novamente, a gente vai calcular, tanto na média corrida, como na sua variação exponencial, como é que funcionaria o cálculo dos parâmetros da equação de projeção. Nós teríamos aqui um histórico, no caso um histórico de 4 períodos. O último deles é o período T0, que é o último instante para o qual temos uma demanda conhecida. Então, os valores que nós temos aqui nesse histórico são 70, 120, 80 e 110. Agora eu posso apagar isso aqui. Depois coloco tudo de novo. A gente precisa calcular uma base da demanda, que é a média dos nossos períodos, e os fatores de sazonalidade. Então, são essas duas equações que a gente vai usar aqui na hipótese de sazonalidade com permanência. Então, primeiro passo. Ok. A gente vai calcular um S de T0, que calculado no período 4, é simplesmente a média do que aconteceu no nosso histórico. Então, somar os valores do histórico dividido pela quantidade de períodos históricos é a mesma coisa que tirar a média. Então, temos aqui uma média de 95. Ou seja, a nossa base de demanda, que servirá de referência para fazer as estimativas a partir de T0, é essa daqui. Então, esse é o S de T0, devidamente calculado em 95 toneladas por semestre, caso essas sejam as nossas unidades de medida. Então, aqui no nosso histórico, nós temos 4 semestres representados, e a média deles é de 95 toneladas por semestre. Que tipo de produto tem um comportamento com sazonalidade semestral? Alguém lembra de algum? Talvez férias de fim de ano, assim, não sei. Desculpe-me. Não, alguma coisa relacionada a verão, eu penso, então... Perfeito. Perfeito. Calor e quente. Funciona bastante. Né? O sorvete que mencionaram, certamente é um ótimo exemplo em todos os sentidos. Qual é o semestre de demanda maior, no caso de sorvetes? Quando começa esse semestre e quando ele termina? Acho que na primavera, né, professor? E acaba no final do verão. Perfeito. Então, nós temos os meses, aqui no sul-sudeste do país, né? O resto é mais estável, a temperatura. Aqui no sul e no sudeste, a gente tem, basicamente, de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. É o que a gente pode chamar de um semestre mais quente. Consequentemente, de abril a setembro seria o semestre mais frio. Então, aqui nós teríamos um semestre mais frio de um ano, depois do semestre mais quente do ano seguinte. Observem que esse ano aqui, no caso do sorvete, ele não coincide com o calendário oficial. Não tem problema nenhum. A gente começa e termina cada período quando bem entender. Aqui nós teríamos 2 anos no histórico, consequentemente. 70 a 120, 80 a 110 seriam os dados do segundo ano do nosso histórico. De acordo? Próximo passo, a gente vai calcular os fatores de sazonalidade de cada um dos 2 semestres. Nós temos 2 semestres, então a gente vai ter um fator do primeiro semestre e um fator do segundo. O fator do primeiro semestre tende a dar um número abaixo de 100% e o do segundo acima de 100%. Porque o fator de sazonalidade ele indica quanto que a demanda deve ficar acima ou abaixo da média semestral. Então, o que a gente vai calcular aqui, os fatores de sazonalidade do primeiro semestre
e do segundo semestre. O fator de sazonalidade do primeiro semestre, ele será a média do que aconteceu nos primeiros semestres do nosso histórico. Então, L indica a quantidade de ciclos que nós temos nos nossos dados. E nós temos aqui 2 anos nesse nosso histórico. Então, L é igual a 2 aqui nesse caso. De qualquer forma, é a média do que aconteceu nos períodos correspondentes de cada ciclo. Então, 70 dividido por 95. E no ano seguinte é 80 dividido por 95. Então, nós temos aqui um fator de sazonalidade de 0,789. Ou seja, o primeiro semestre, o semestre frio do ano, ele teria uma demanda 78,9% da demanda média semestral. Ou 21,1% abaixo do que seria a média semestral. Está claro o entendimento do que seria o fator de sazonalidade? Perdão, professor, o L é o que exatamente? O L é a quantidade de ciclos que nós temos nos dados. No caso, nesse nosso histórico, nós temos 2 anos, correto? Esse aqui é um primeiro ano, e esse aqui é um segundo ano do nosso histórico. Então, L é igual a 2. O que caracteriza a sazonalidade é um padrão de variação que se repete a intervalos regulares. Então, aqui nós temos uma sazonalidade. É uma demanda baixa e uma alta, uma baixa e uma alta. Então, isso deve ter acontecido em anos anteriores e a expectativa é que aconteça nos anos seguintes. Certo? Certo, obrigado. Nada. Então, observem que o fator do primeiro é 0,789, do segundo 1,211 e a média entre eles é 1, certo? Ou seja, o primeiro semestre ele tem uma demanda 21,1% abaixo da média semestral e o segundo semestre uma demanda 21,1% acima da média semestral. Essa é a expectativa que a gente tem para os anos seguintes. E com isso a gente consegue fazer as estimativas de demanda para os próximos semestres, para quantos semestres à frente a gente quiser. T0 mais 1, T0 mais 2, T0 mais 3 e assim por diante. Quais seriam as estimativas para esses próximos semestres feitas nesse último semestre com demanda conhecida? É o semestre 4 aqui do nosso histórico. Observem a equação de projeção. A estimativa é um fator de sazonalidade que multiplica a base da demanda. A base da demanda é 95. O período 5 é um período de demanda mais alta ou mais baixa? Mais baixo. Mais baixa. Perfeito? Então, a gente vai usar o fator do primeiro semestre. O período 6 é um período de demanda mais alta, então a gente vai usar o fator do segundo semestre. O período 7 volta a ser um período de demanda mais baixa, então a gente volta a usar o fator do primeiro semestre. E com isso nós teríamos as estimativas feitas para os próximos períodos. Então, o primeiro aqui vai ter uma demanda estimada de 75, o outro vai ter uma demanda estimada de 115, o outro vai voltar a ter uma demanda estimada de 75 e assim por diante. Correto? Certo. Professor, só mais uma dúvida, que eu acho que eu me perdi um pouco ali. Qual que é a diferença no cálculo do primeiro semestre para o segundo?
A diferença é a referência que a gente usa. O fator de sazonalidade do primeiro semestre é a média das sazonalidades verificadas nos primeiros semestres de cada ano. Então, aqui, se a gente pegar o primeiro semestre, que é o período frio, né, as demandas são 70 e 80. Então, é 70 dividido por 95 e 80 dividido por 95. E a média entre essas relações resultou aqui no 0,789. No segundo semestre, a gente usa as demandas dos segundos semestres como referência. Perfeito. Correto? Obrigado. Isso. Nada? Tranquilo até aqui? Professor, Pois não. mas o S de T0 o senhor calcula para os 4 períodos ou só um semestre? Não peguei essa parte. O S de T0 é a média do nosso histórico, de todo o nosso histórico. Ah, do histórico todo. Tá, Isso. entendi. Obrigado. É essa conta aqui. É a soma das demandas dividido pela quantidade de períodos do histórico. Assim, entendi. É a média de todos eles. Mais alguma dúvida até aqui? Professor, eu fiquei com dúvida no cálculo do E de T. No caso, qual fator eu deveria usar para cada caso? Nessa hipótese de sazonalidade com permanência, a equação de projeção é essa daqui. A estimativa é um fator de sazonalidade que multiplica pela base da demanda. A base é 95. É esse valor que a gente vai usar como referência para a média semestral daqui para frente. A gente fala que essa base ela permanece. Enquanto não aparecer uma nova demanda, para a gente alterar esse valor, é o que a gente vai usar como referência. E as estimativas estão acima ou abaixo dessa média semestral. Enquanto acima ou abaixo vai ser dado pelo fator de sazonalidade. O nosso período T0 aqui, se a gente observar aqui na planilha, também observar aqui no gráfico, o nosso período T0 é o período 4, certo? Ele é um período de demanda mais alta. Consequentemente, o período 5, que é o T0 mais 1, aqui no Excel é o período 5, ele é um período de demanda mais baixa. Então, a gente usa o fator correspondente ao semestre de demanda mais baixa. E por isso que a estimativa que a gente faz aqui, para a demanda do período 5, é a base que multiplica o fator do semestre mais fraco. O semestre 6 é um semestre de demanda mais alta. Então, a gente usa o fator do semestre de demanda mais alta. Correto? Perfeito, professor. Muito obrigado. Nada. Qualquer ponto é válido. Depois que a gente entende é fácil, mas até entender pode dar algum trabalho. Bom, como é que vai funcionar a atualização dos parâmetros da equação de projeção? A equação de projeção é essa daqui. Na técnica de média corrida. Quando aparecer uma demanda real no período 5, a gente vai jogar fora esse 70 e vai considerar agora as últimas 4 demandas mais recentes, que vai ser qualquer coisa diferente de 75, né, que foi a nossa estimativa de demanda. Correto? E aí é só calcular novamente a média dos períodos históricos, vai ser o S de T0. E recalcular os fatores de sazonalidade, como a gente acabou de calcular. Então, a média corrida é mais do mesmo. A gente repete exatamente todas as contas. Quando uma nova demanda é conhecida, a gente descarta a mais velha, coloca a mais nova na base e refaz as contas. Na suavização exponencial, como a gente havia feito nas outras duas hipóteses, a gente vai atualizar os parâmetros da equação de projeção por meio de coeficientes de suavização. O alfa é o coeficiente que atualiza a base da demanda e o gama será o coeficiente que atualizará
o fator de sazonalidade do período em que aconteceu a demanda. Então, aqui nós temos, deixa eu suavização exponencial. Então, o que, que nós teríamos aqui? Nós estávamos num certo instante T0, para o qual nós tínhamos uma base da demanda e tínhamos fatores de sazonalidade. Identificados aqui por meio desta senoide sem vergonha. Então, nós estávamos em um certo instante T0, que eu vou mudar de referência agora, que seria o T0 menos 1. Nós tínhamos um S de T0 menos 1, que era o valor calculado de 95. E nós tínhamos aqui dois fatores de sazonalidade. O primeiro era 0,789 e o fator de sazonalidade do segundo era 1,211. Correto? E esses valores nos permitiram fazer a estimativa de um semestre à frente. Essa estimativa foi de 75. Aqui nós temos uma estimativa que havia sido feita para esse instante de 75 toneladas por semestre. Correto? Bom, aconteceu uma demanda real, e por isso que a referência de tempo se alterou. A demanda real foi, por exemplo, 70. Então, a demanda real no período T0 foi 70. O que a gente vai fazer agora para atualizar a base da demanda? A nossa base anterior era 95, certo? 75 multiplicado por 0,789 nos levou à estimativa de 75. Se a gente dividir 75 por 0,789, a gente vai voltar aqui para os 95. Então, essa seria a base da demanda, caso a gente não tivesse uma nova informação. A base permaneceria em 95. Mas a demanda real foi 70. Qual teria sido a base que justificaria uma demanda de 70? 75 foi uma estimativa feita tendo como referência a base de 95. Ou seja, a base que justifica a estimativa de 75 é a base 95. Qual seria a base que justificaria uma demanda de 70? É uma base maior ou menor do que 95? Menor? Menor, perfeito. Ou seja, a gente sabe que a demanda nesse período ela é menor do que a base. Se a demanda real foi 70, significaria que a base que teria justificado essa demanda de 70 seria até um pouco menor do que 95. Que é o que a gente iria calcular aqui. Por meio dessa conta. A demanda dividido pelo fator de sazonalidade vai resultar
nesse ponto em azul aqui, que é a base que justificaria uma demanda de apenas 70. Então, esse valor, aqui em azul, ele é 70 dividido por 0,789, que é um valor de, se eu me lembro, de 88,7. Se bem me lembro, não confiem na minha memória, tá? Eu ainda não estou tão mal, mas posso cometer erros como qualquer outro. Então, aqui nós temos o 70 dividido pelo 0,789, 88,7. Ou seja, a base que justificaria uma demanda de 70 é a base de 88,7, que teria sido a base verificada nesse último período. E nós temos a base anterior, que é 95. Então, aqui, entre o 95 e o 88,7, a gente vai calcular a base que servirá de referência para o futuro. Esse valor aqui vai ser a nova base da demanda. O S de T0, se a gente vai usar um alfa de 0,2, por exemplo, vai ser 0,2 vezes a demanda 70 dividido pelo... Estava usando X. 70 dividido por 0,789, mais o peso complementar, que é 80%, multiplicado pela base anterior, que é 95. Isso aqui vai dar para a gente 93,73. É o que já está calculado aqui. Errei. De graça. Pouco, mas dá para ler. Que é o valor que está calculado aqui na planilha. Então, observem que é o alfa que multiplica a demanda real, que é 70. Mais 1 menos alfa, que multiplica a base anterior, que era 95. Está aqui o 93,73. Então, as novas estimativas, elas partirão agora dessa nova base, daqui para frente. Então, observem que como a gente teve uma demanda abaixo da estimativa, a base foi corrigida para baixo. A base anterior era 95 e a nova base agora é 93,73. Isso é coerente. É esperado esse tipo de resultado. E na sequência a gente atualiza o fator de sazonalidade por meio dessa outra equação. O fator de sazonalidade anterior era 0,789 para esse período de demanda mais baixa. E a sazonalidade verificada neste último período é igual a 70 dividido por 93,73. Então é isso que nós temos aqui como atualização do fator de sazonalidade do primeiro semestre, né, do semestre de demanda mais baixa, do semestre frio. No caso aqui o gama é de 0,3 e vai multiplicar a relação demanda real. Esqueci de colocar aqui. A demanda real dividido pelo S de T0, que a gente acabou de calcular, o que indicaria, né, 70 dividido por 93,73, indicaria quanto que a demanda neste último período ficou abaixo da média.
ficou em relação à média. No caso, abaixo, porque o número vai ser menor do que 1. E o peso complementar, 70%, a gente atribui para o fator disponível anteriormente. Então, novamente, o cálculo levou a uma correção aqui para baixo. Obrigado. Observem que o fator do segundo semestre ele permanece o mesmo. Isso porque a demanda que aconteceu foi no chamado semestre 1, no semestre frio. A gente ainda não tem uma referência sólida para atualizar o fator do segundo semestre. Então, a gente mantém o mesmo valor. Quando acontecer uma demanda no período 6, aí a gente mantém o fator do primeiro e atualiza o do segundo. E assim a gente vai atualizando um de cada vez. No momento em que acontece a demanda do período correspondente, a gente atualiza esse fator de sazonalidade. Nessa situação, a média entre os fatores não vai ser mais igual a 1. Tá? Mas não chega a ser nenhum grande prejuízo. Então, observem aqui agora que a média é 0,994. A gente até poderia pensar em ter o trabalho de recalcular esses valores para que a média fosse 1. Mas, aparentemente, não há justificativa para ter esse esforço. As estimativas não costumam ser melhores tendo esse trabalho adicional, então não adianta nada. Mas alguém até poderia pensar em fazer. É só pegar aqui a diferença e distribuir para que a média volte a ser 1. O que vai acontecer na prática é que, como a gente atualiza um fator de cada vez, na média de vários anos, a média continua sendo 1. Então não há essa necessidade, embora possa ser feito se alguém quiser. Tendo o novo fator do primeiro semestre e a nova base, a gente pode refazer as estimativas das demandas dos períodos à frente. Observem que o período 6 é um período de demanda mais alta, então a gente usa o fator anteriormente disponível, de 1,211, que vai ser multiplicado pela nova base. O sétimo semestre volta a ser um semestre frio, então a gente usa o fator recém-calculado de 0,777, que vai ser multiplicado pela base 93,73. E assim a gente prossegue. Quando acontecer uma nova demanda real, a gente atualiza a base da demanda, atualiza, no caso aqui seria o fator do segundo semestre, e voltaria a fazer novas estimativas. Tranquilo? Professor, Pois não. o senhor poderia repetir o cálculo dos indicadores, na verdade, dos fatores de sazonalidade do primeiro e do segundo semestre? Como é que fez para reajustar eles? Claro? Por favor. Nós tínhamos originalmente os fatores disponíveis aqui de 0,789 e 1,211, certo? Exatamente. Anteriormente, então, o período T0 é um primeiro semestre, tanto que a gente usou o 0,789 para fazer a estimativa de demanda para esse período. Foi 95 multiplicado por 0,789, que resultou aqui no 75. Aconteceu uma demanda real de 70, o que nos levou a recalcular a base em 93,73. O recálculo da base está tranquilo? Perfeito. Sim. Ok. 75 dividido por 95 é igual a 0,789. Se a gente dividir 70 pela nova base, que é 93,73, a gente vai encontrar qual foi a sazonalidade verificada neste último período aqui. Nossa. Nesse último período. A essa sazonalidade mais recente, que é o 70 dividido pelo 93,73, a gente vai atribuir um peso gama. Essa parte aqui da equação. E o peso 1 menos gama a gente vai atribuir para o fator de sazonalidade anteriormente disponível, que era o 0,789. Então, a conta que a gente tem aqui, deixa eu apresentar,
O fator do primeiro vai ser recalculado como 0,3, que multiplica 70 dividido por 93,73, mais 0,7, que multiplica com 0,789, que era o fator anterior. Isso aqui é que vai dar o 0,777. Indicando que daqui para frente, né, os semestres frios terão uma demanda que será 77,7% da demanda média semestral. Ficou mais claro? Com certeza, professor. Muito obrigado. Nada. Sazonalidade com permanência está claro, então? Com isso, podemos passar para a hipótese um pouco mais complexa, que é de sazonalidade com trajetória. Ou seja, a gente acredita que não apenas existe sazonalidade, ou mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semestral, o que for, mas além disso, a gente acredita que existe uma tendência de aumento ou diminuição da demanda ao longo dos anos. Então, seria vender sorvete num município da praia, por exemplo, cuja população está aumentando, algo desse tipo, de forma significativa. Então, a gente teria um aumento da demanda em cada ano, e além da sazonalidade que a gente havia caracterizado. Ok. O grande. Ok. Aqui eu vou chutar alguns valores para ajudar no raciocínio. Então, nós estaremos no instante T0. Nesse instante T0, a gente pode falar que existe uma base da demanda, é o patamar, o nível atual da demanda. Existe uma tendência, no caso aqui de crescimento, um R de T0, e além disso a gente acredita que exista uma sazonalidade da demanda. A gente teria calculado, por exemplo, como parâmetros, um S de T0 de 200 toneladas por semestre, um R de T0 de 10 toneladas por semestre o Alt-GR ao quadrado nem sempre funciona. Pelo menos no meu teclado. Não vai ser desse jeito mesmo. Então, 10 toneladas por semestre ao quadrado, por exemplo. Nós teríamos como fatores de sazonalidade por exemplo, 1,2, o fator do segundo igual a 0,8. Se a gente assumir que esse instante T0 é um segundo semestre do ano, para a gente extrapolar a demanda daqui para frente, primeiro a gente vai
extrapolar essa reta. Para fazer a estimativa dos próximos semestres. Mas não basta o ponto na reta média. A gente vai fazer uma correção por meio do fator de sazonalidade. Então, S de T0 é o ponto de partida dessa reta média de projeção. O R de T0 é a inclinação dessa reta média. T menos T0, quantos períodos à frente? Estamos fazendo as estimativas. Então, aqui vai ser T0 mais 1. Aqui vai ser T0 mais 2, e assim por diante. E, além disso, a gente sabe que existe uma sazonalidade. Então, a estimativa de demanda do primeiro semestre à frente, se esse aqui é um segundo semestre, quer dizer que o próximo é um primeiro, a gente vai usar o fator do primeiro. Então, esse ponto na reta média, a gente vai multiplicar por 1,2. Então, se aqui 210, certo? 210 vezes 1,2, vai dar para a gente 252. Então, a estimativa de demanda do primeiro período à frente vai ser um número aqui bem no alto. Ele seria 1,2, que multiplica, vou colocar o que era, a estimativa em T0 mais 1, ela seria 1,2, que multiplica a base, que é 200, mais 1 vezes 10. Que resultou aqui nos 252. Correto? Qual a estimativa de demanda para o segundo semestre à frente? Vai ser menor que a tendência. Perfeito. Qual é o fator que a gente vai usar nesse outro semestre? 0,8. O 0,8, perfeitamente. Só que agora, como a reta está inclinada, esse ponto na reta média, ele vai ser 200 mais 2 vezes 10. Então, 200 220 vezes 0,8 vai ser 176. Então, a estimativa vai ficar aqui para baixo. Uma estimativa em T0 mais 2, ela será 0,8, que multiplica 200 mais 2 vezes 10, que deu aqui os 176. Tranquilo? Questões? Professor, Então, essa é a equação. Pois não? Desculpa. então, eu gostaria muito de perguntar que por se tratar, por exemplo, o R de T0, por se tratar de uma aceleração, haveria alguma maneira, em vez de a gente proceder dessa, assim, a partir da base de dados, ou seja, com os exemplos numéricos, eu ter o exemplo de uma função, enfim, uma função dada e eu poder derivar a hipótese de sazonalidade com trajetória a partir de, enfim, a partir do cálculo mesmo? Desculpa, não sei se eu entendi. Essa inclinação, ela diz para a gente qual é a aceleração da taxa de demanda. Certo? Exatamente. Então, aqui 10 toneladas por semestre a cada semestre que passa. Então, a inclinação dessa reta, né, dado aqui pela tangente desse ângulo,
ou pela derivada, se o senhor quiser, vai ser de 10 toneladas por semestre ao quadrado. A gente vai calcular de duas formas diferentes. Pela média corrida, a gente vai novamente calcular uma reta média do nosso histórico, fazendo a regressão linear, como a gente fez na hipótese de trajetória. Era essa a dúvida? Exatamente, agora ficou mais claro. Ok. Então vamos aqui aos valores. Então, usando média corrida. Aqui nós temos um histórico de dados. Estamos no instante T0. Temos aqui 70, 120, 90 e 150. Esses eram os valores originais. O resto aqui eu apago. Sugestão, como sempre, construir um gráfico, certo? Então, temos aqui a nossa reta média, que passa por aqui assim. Novamente, a gente sabe que o ponto que cruza o eixo, que está aqui, é 55. Todos lembram como construir o gráfico? Ou alguém prefere que eu repita? Se puder repetir, professor, agradeço. Certamente. Aqui nós temos os dados do histórico. Eu vou pedir para inserir um gráfico de dispersão. Que vai ter essa cara aqui. Então, observem que a gente tem aqui uma demanda mais baixa, uma demanda mais alta, uma demanda mais baixa, uma demanda mais alta. Então, a gente pode acreditar que são 2 semestres de cada ano. Nós temos, novamente, 4 semestres no histórico e 2 anos no histórico. Então, L é igual a 2 novamente. Para pedir essa reta média, a gente marca aqui, clica num ponto, com o botão direito, pede uma linha de tendência linear. Se alguém quiser outro comportamento, fique à vontade, mas, em geral, de médio prazo, vou pedir aqui para colocar a equação no gráfico e colocar o R quadrado também. Então, 55 é o ponto que cruza o eixo e 21 é a inclinação. A cada semestre que passa, a demanda estaria aumentando em 21 toneladas por semestre. Nós temos aqui um R quadrado de 0,6. Isso é preocupante ou não? Acho que não. Em geral, quando o pessoal ensina a regressão linear para a gente, eles falam que acima de 0,7 é uma boa regressão, entre 0,7 e 0,5, qualquer coisa assim, é mais ou menos. A questão é, como nós temos sazonalidade, a gente tem certeza que os valores não estarão alinhados ao longo dessa reta. Não há essa expectativa. Principalmente se for uma sazonalidade mais alta, né, com demanda bem mais alta no calor, bem menor no frio. Então, os valores, naturalmente, eles estão bastante afastados do ponto na reta média. Então, com isso, o R quadrado vai dar um número mais baixo, mas não é motivo de preocupação. A gente não precisa nem se preocupar com ele realmente, nem calculá-lo. Até aqui tranquilo? Sim, senhor. Ok. Então, voltando aqui para a apostila, fizemos uma regressão linear, calculamos os valores de A e B. Lembrando aqui que a gente pode usar as funções que tem no Excel, né, intercepção,
coloco os valores de y, né, que são as demandas, ponto e vírgula, coloco os valores de x, que são os períodos de 1 a 4. 55 que a gente havia calculado aqui pela reta da regressão. E a inclinação é dado pela função de inclinação, o 21 que a gente já conhecia. Então, conhecendo quais são os parâmetros dessa reta do histórico, a gente sabe que daqui para frente a inclinação vai ser a inclinação do histórico. Então, o R de T0 que a gente vai usar daqui para frente é o próprio B da regressão linear. E agora a gente vai precisar calcular os fatores. O S de T0 é esse último ponto na reta média aqui, certo? Não é a demanda real. A demanda real é 150. Esse último ponto na reta média não é 150, é um pouco mais baixo. Que a gente vai calcular aqui são os SPs. Os SPs são os pontos na reta média para cada um dos períodos do nosso histórico calculados aqui no instante T0. Por isso que aqui está T0, né? T0 porque ele havia sido calculado no instante T0. Como é que a gente calcula esse ponto na reta média do nosso histórico? Ele é simplesmente o A mais o B multiplicado pelo período. Então, 76, opa, não, para frente não vem não. 97, 118 e 139. Ou seja, o S de T0 é 139. Ele vai ser a referência para a gente fazer as estimativas daqui para frente. As estimativas elas serão um prolongamento dessa reta aqui, com a inclinação que a gente tinha no histórico, certo? A inclinação de 21. E os fatores de sazonalidade, a gente vai calcular dois fatores, um para cada semestre, por meio desta equação que está aqui na apostila, que é muito semelhante ao que a gente havia visto para a hipótese de sazonalidade com permanência. O que muda é que sazonalidade com permanência, a reta está na horizontal. E agora é uma reta inclinada. Então a gente vai calcular 1 sobre L. L é a quantidade de ciclos que nós temos no histórico, no caso 2 ciclos. Ou simplesmente a gente vai calcular a média do que aconteceu nos ciclos do nosso histórico. O primeiro semestre aqui vai ser o semestre mais fraco. E a demanda foi 70 e o ponto na reta média 76. No primeiro semestre do ano seguinte, a demanda foi 90 e o ponto na reta média 118. Indicando para a gente que esse primeiro semestre tem uma demanda que tem um fator de sazonalidade que é 0,842. Correto? No segundo semestre, é só repetir aqui. Agora a gente tira a média das sazonalidades verificadas nos segundos semestres de cada ano do nosso histórico. Então, 120 dividido por 97, 150 dividido por 139. A média disso, 1,158. De acordo? Então, o SP, eu só não entendi uma coisa. Ele vai ser meio que esses losangos azuis ou ele vai ser o ponto que vai estar na reta? Desculpa, o F? SP. O SP. O S. Tá. O SP é o ponto na reta média. Ah, certo. Então a única diferença dele pro S normal é a trajetória em si. O S de T0 é esse último ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse é o S de T0. O S de T0 que foi calculado aqui em 139.
a demanda real, o V de T0, foi 150. Mas a base da demanda, que vai ser a referência para fazer a projeção, é 139. O R de T0, a gente acabou de calcular, ele é 21. Com isso, nós faríamos as estimativas para os próximos períodos. T0 mais 1, T0 mais 2 e assim por diante. T0 mais 1, T0 mais 2. A equação de projeção é aquela que nós havíamos visto lá em cima. A estimativa será um fator de sazonalidade que multiplica o ponto numa reta média. Só que agora essa reta média está inclinada. A reta começa em S de T0 com uma inclinação R de T0. Então, neste caso aqui, o ponto na reta média no primeiro período à frente daquele em que nós nos estamos é esse aqui, certo? Que é 150 mais 1 vezes 21, que vai dar aqui 171. Em cima desse 171, a gente multiplica qual fator de sazonalidade? O 1 ou o 2? É o 1? 1, perfeito. Porque o período T0 é o período de demanda mais alta. Então, esse aqui é um segundo quadrimestre, certo? O período 4 aqui é um segundo quadrimestre. Consequentemente, o próximo seria o período 5, que é o primeiro semestre, né? O segundo semestre é que é o primeiro semestre do ano. Então, a gente vai multiplicar pelo 0,842. E vai dar uma estimativa que a gente vai fazer para a demanda do período 5. Será o fator do primeiro, que multiplica a base mais T menos T0 vezes a inclinação. O R de T0 é o próprio D da regressão, que vai dar aqui 134,70. E é um número por aqui assim. R$139 mais 1 vezes 21. Deu aqui 134,7. Correto? Próximo período à frente, pois não? Gostaria muito de perguntar como é que é o procedimento para calcular o fator de sazonalidade do primeiro semestre e do segundo semestre, e junto com isso o SP de T, né? Por favor. Isso. Primeiro, perfeito. O SP de T é o ponto na reta média do nosso histórico. Então, aqui nós temos o S de 1, o S do segundo, o S do terceiro e aqui o S do período 4. É uma equação de uma reta. Então, é o A mais B vezes T. O A é 55, o B é 21, e aqui nós temos os 4 períodos. Então, esse ponto aqui é 76. Esse outro ponto vermelho aqui é 97.
esse outro ponto vermelho aqui é 118. E esse outro ponto, que é o S de T0, é o 139. Fazendo as relações 70 dividido por 76 e 90 dividido por 118, a gente vai ter a indicação do que aconteceu nos semestres mais frios, os chamados primeiros semestres aqui. Esse é um primeiro, esse é um segundo, esse volta a ser um primeiro, e depois é um segundo de novo. Então, se a gente tirar a média do que aconteceu nos primeiros semestres, dos 2 anos, a gente vai ter como resultado o fator de sazonalidade do primeiro semestre. Perfeito. Correto? Fez sentido? Sim, fez sim, professor. Obrigado. Tá? Bom, a estimativa para o segundo semestre à frente. A gente sabe que o segundo semestre à frente é um segundo semestre. Então, a gente extrapola a reta aqui. E em cima dessa reta, a gente vai multiplicar o fator, que é 1,158. Então, a estimativa de demanda para T0 mais 2, ela vai ser 1,158, que multiplica 139 mais 21 vezes 2. Certo? Agora nós estaremos 2 períodos à frente. Então, a estimativa de demanda do período 6, ela seria 1,158, que multiplica 139 mais P vezes T0 mais 2 menos T0. Dentro de 9,6, se não errei em alguma conta. Uma estimativa para T0 mais 2 é um número bem mais alto aqui, certo? Professor, Pois não. também nesse caso o S de T0 é calculado em cima das médias também, né? Das demandas reais. Perfeito. Ah, tá. Obrigado. T0 é o último instante para o qual temos uma demanda conhecida. Entendi. Então, o S de T0 é o ponto na reta média no último instante. É esse ponto aqui. Tá. E aí mantém ele até que venha uma demanda nova. Perfeito. A média corrida, a lógica vai ser essa. Quando acontecer uma demanda nova, a gente calcula tudo de novo. Tá bom. Entendi. Obrigado. Nada? Tranquilo? Bom, como é que vai funcionar a suavização exponencial? Então, nesse instante aqui, que era o T0, eu vou renomeá-lo agora, porque a gente vai ter passado um período. Então, ele vai passar a ser o T0 menos 1. Em T0 menos 1, nós tínhamos uma base da demanda. Tínhamos uma inclinação.
Tínhamos um par aqui de fatores de sazonalidade. O nosso S de T0 menos 1 era o 139. A inclinação que nós tínhamos, T0 menos 1, era 21. Isso nos levou a esticar essa reta aqui até o próximo período e fazer a estimativa em 134,7. A estimativa ficou por aqui. Até aqui tranquilo? Isso a gente fez sabendo que o F1 era 0,842. O F2 era 1,158. Bom, terá acontecido uma demanda real, certo? No instante T0. Que é uma demanda real, qualquer coisa diferente de 134,7. Por exemplo, que seja uma demanda real aqui, deixa eu colocar um valor mais para baixo. Uma demanda real foi de, por exemplo, 120. Como é que vai funcionar a suavização exponencial nessa hipótese? A gente vai fazer basicamente uma mistura do que a gente viu nas outras hipóteses. A gente vai atualizar a base da demanda, depois atualiza a inclinação, depois atualiza o fator de sazonalidade, por meio de alfas, betas e gamas. Primeiro a gente vai atualizar a base da demanda. A demanda foi estimada em 134,7. Para isso a gente multiplicou esse ponto aqui por 0,842, correto? Então, se a gente dessazonalizar a estimativa, se a gente tirar o efeito de sazonalidade dessa estimativa, dividindo 134,7 por 0,842, a gente volta a encontrar o ponto na reta média. Seria esse ponto aqui. Correto? Então, 134,7 dividido por 0,842 vai dar o ponto aqui, que também pode ser encontrado como 139 mais 21. De acordo? Sim. Obrigado. Se a gente dessazonalizar a demanda, a gente vai encontrar um outro patamar de demanda. Então, 120 dividido por 0,842, a gente vai encontrar o patamar de demanda que teria justificado a demanda de 120. Observem que esse patamar é mais baixo do que o 160 que a gente tem aqui. Porque, afinal de contas, esse valor multiplicado por 0,842 é que teria dado a demanda real de 120. Então, esse valor que a gente tem aqui
ele é 120 dividido por 0,842. Vai dar aqui 142. Esse valor aqui em azul, deixa eu colocar em azul, ele é 160. Correto? Certo. A nova base, obrigado, a nova base será uma ponderação. A gente vai atribuir o peso alfa para esse 142,5 e o peso 1 menos alfa para o 160. Então, a nova base da demanda será um valor aqui no meio do caminho. Mais para cá. Aqui, que seja. Então, esse é o novo S de T0. Se a gente usar 0,2 como alfa, beta e gama, vai ser 0,2 vezes a demanda dessazonalizada, que é o 120, dividido por 0,842, mais 0,8, que multiplica a estimativa dessazonalizada, que é 134,7 dividido por 0,842. E vai dar 2 vezes 120 dividido por 0,842 mais 0,8 vezes 134,7 dividido por 0,842, 156. Agora, se esperar um número um pouco mais baixo. Assim. Correto? Tudo certo. Ok, obrigado. Bom, o que a gente tem? Aconteceu uma última inclinação, que é essa verde aqui. A inclinação anterior que a gente tinha era 21. E a inclinação mais recente foi o quanto mudou o patamar de demanda de um período para outro. Mudou de 139 para 156,5. 156,5 menos 139 quanto é que dá isso? Tá? Vezes. Vamos ver se está passando. Ok? 17,5. Ou seja, a inclinação anterior era 21 e a nova inclinação verificada no último intervalo de tempo, aqui no último período, foi 17,5. E a nossa inclinação daqui para frente vai ser uma média ponderada entre essas duas inclinações. Não vai ser muito fácil aqui, mas é uma reta vermelha aqui, que tem uma inclinação intermediária entre o 21, que era a inclinação anterior, e o 17,5, que foi a inclinação verificada no último período. Então, esse vai ser o R de T0. A gente vai usar um peso beta, por exemplo, 0,2, que vai multiplicar a inclinação mais recente,
que é o 156,5 menos 139, mais 1 menos beta, que multiplica a inclinação anterior, que era 21. Isso aqui vai dar 0,2 vezes 17,5 mais 0,8 vezes 21, 20,3. Então, como era de se esperar, a inclinação ficou um pouco menor. A demanda real ficou abaixo da estimativa, então a gente corrige tudo para baixo. A base não será 160, será 156,5. A inclinação não será 21, ela será 20,3. Então, a nova reta de projeção, ela vai sair do 156,5 com a inclinação vermelha, paralela à inclinação vermelha. Essa vai ser a nossa reta de... A nossa reta média, que vai servir de referência para a projeção. A gente sabe que as nossas projeções vão levar em conta o fator de sazonalidade. Então, a gente precisa fazer aqui uma última atualização, que é do fator de sazonalidade, como a gente já acabou de fazer no caso da hipótese de sazonalidade com permanência. Então, aqui já está faltando espaço. Deixa eu colocar aqui. Vamos atualizar o fator do primeiro semestre, porque esse período foi um primeiro semestre, usando um gama de, por exemplo, 0,2, que vai multiplicar a sazonalidade verificada no último semestre, que é 120 dividido por 156,5. E 0,8 vai ser o peso que a gente vai dar para o fator anterior, que era 0,842. Isso aqui vai dar 0,2 vezes 120 dividido por 156,5 mais 0,8 vezes 0,842 vai dar 0,827. Tranquilo? Questões? Professor, Pois não. acho que você poderia passar de novo só pela atualização da base da demanda de novo? Acho que me perdi um pouco nas situações. Certamente. A equação para atualização da base da demanda é essa daqui. Nós tínhamos uma base anterior que era 139, correto? Entendi. A base de 139 somado com 21, que é a inclinação, nos teria levado ao 160. Esse 160 multiplicado por 0,842 nos levou à estimativa de 134,7. Então, se a demanda tivesse sido de exatamente 134,7, a base daqui para frente passaria a ser o 160. Então, esse 160 é a base que a gente teria se a demanda tivesse confirmado a estimativa. Mas a demanda real foi 120, abaixo da estimativa. Então, se a gente dividir o 120 por 0,842, a gente vai encontrar a base que teria justificado a demanda real de 120, que é essa linha laranja aqui. Então, 120 dividido por 0,842 deu aqui 142,5, que seria a base que justificaria uma demanda de apenas 120. E a nossa base daqui para frente vai ser uma ponderação entre a base histórica, que seria o 160, e a base que teria justificado a demanda mais recente de 120, por meio de um alfa. O alfa aqui foi assumido como 0,2. Então, 0,2 vezes essa linha laranja aqui, que é o 142,5, mais 1 menos alfa, que é 0,8,
multiplicado pela base histórica, que é o 160. Entendi isso. Melhorou? Claro. Ficou claro. Obrigado, viu? Nada. São muitos detalhes. Tendo essa nova base calculada, 156,5, aí a gente sabe que o aumento de demanda no último intervalo foi de 139 para 156,5. Deu aqui os 17,5. A inclinação anterior era 21. Então, novamente, a gente vai fazer uma ponderação entre essas duas inclinações e encontrar um novo R de T0, que é maior do que 17,5 e menor do que 21, com certeza. Mais próximo de 21, porque o beta é 0,2, que deu aqui 20,3. Então, a gente sabe que as novas estimativas sairão desse 156,5, essa foi a base recém-calculada, com uma inclinação, que é o novo R de T0 calculado, de 20,3. E, consequentemente, o novo ponto na reta média para um período à frente, para o período T0 mais 1, ele seria 156,5 mais 20,3, que seria o ponto por aqui, certo? Que seria 176,8. Em cima desse ponto na reta média, a gente aplica o fator de sazonalidade. Seria o fator do primeiro ou do segundo? Do segundo. Do segundo, perfeitamente. Então, a nossa estimativa estaria aqui para cima. Então, a estimativa de demanda do período agora T0 mais 1 seria 1,158, que multiplica 156,5 mais 1 vezes 20,3, que vai dar qualquer coisa aqui, perto de 190, alguma coisa assim. Tranquilo? Questões? Ok, os exercícios eu imagino que vão ajudar. Daqui a pouco eu passo. Uma última observação em relação a essa sazonalidade com trajetória que a gente tem aqui para essas equações. Essa equação que a gente tem aqui é um ponto de partida, certo? Com uma certa inclinação, e em cima dessa inclinação a gente multiplica um fator de sazonalidade. O que vai acontecer? Como nós estamos multiplicando um fator de sazonalidade por um ponto numa reta média, e agora essa reta média está inclinada, essas diferenças são cada vez maiores. Correto? Com o passar do tempo, a gente vai ter uma diferença cada vez maior entre o ponto na reta média e a estimativa que a gente vai fazer. Então, essas equações que a gente está vendo aqui, dessa sazonalidade com trajetória, elas se referem a uma sazonalidade multiplicativa. Nossa. Multiplicativa. Porque nós estamos multiplicando um fator de sazonalidade pelo ponto na reta média. Existe uma outra possibilidade, que é trabalhar com uma sazonalidade aditiva. Ou seja, ao invés de multiplicar um fator de sazonalidade, a gente somaria uma constante para cada período.
Então, nós teríamos aqui, continuaremos tendo a nossa reta inclinada. Só que a nossa sazonalidade, ela não se afastaria dessa reta média com o passar do tempo. Então, essas diferenças seriam sempre as mesmas. A diferença não é grande em termos operacionais. Se é melhor ou pior, só fazendo as contas dos erros, qual seria a diferença? Ao invés da gente... Aqui vai ser mais fácil, né? No Excel. Ao invés da gente calcular o fator de sazonalidade como uma relação, uma média das relações entre demanda e ponto na reta média, a gente calcularia uma constante de sazonalidade como sendo a média das diferenças entre as demandas e os pontos na reta média. Então, a gente faria aqui 70 menos 76, daria menos 6. E aqui a gente faria a diferença 90 menos 118, que daria menos 28. E a média entre eles daria menos 17. Ou seja, a demanda do primeiro semestre do ano, a demanda do semestre mais frio aqui, ela seria uma demanda 17 toneladas abaixo da média semestral. Então, a média semestral estaria aumentando. Ela seria um valor aqui num ano, seria um outro valor no outro ano. Mas a diferença seria sempre 17. Diferente do que acontece na sazonalidade multiplicativa, quando essa diferença sempre aumenta, né? Porque é um fator que multiplica o ponto na reta média. Se o ponto na reta média está aumentando, essa diferença também fica maior. Está claro? Tudo bem? Sim, senhor, tudo certo. Obrigado. Bom, sugestões para a semana que vem. Não é para entregar, não? Sugiro que vocês façam, até porque na semana que vem a gente vai usar o Excel. Né? Nas próximas 2 aulas a gente vai usar o Excel. Por favor, achem o equipamento para poderem trabalhar. Qualquer versão de Excel vai funcionar. Na apostila, vocês têm um exercício com correção para uma hipótese de sazonalidade com permanência. Tá? É o que a gente tem aqui. Vocês têm aqui usando a média corrida para fazer uma primeira estimativa. Depois uma atualização da projeção, quando acontece uma nova demanda real. Tanto usando a média corrida como usando a suavização exponencial. Então fica a sugestão, tentem fazer o exercício e depois conferir com a resposta. Qualquer dúvida sempre pode mandar e-mail. E o exercício que eu peço para vocês fazerem, que ainda não tem resposta, é esse aqui. Nós temos aqui um histórico de vendas, que está sendo usado como um histórico de demanda, que é infelizmente muito comum, mas eu volto a lembrar. O ideal é que a gente tenha um histórico de demanda, não apenas de vendas. Mas a confusão é bastante comum e nem sempre as empresas têm um registro ou uma estimativa do quanto deixou de atender da sua demanda. O ideal é ter um histórico de vendas, certo? Espero deixar isso bem claro. Desculpa, o ideal é ter um histórico de demanda e não apenas um histórico de vendas. Mas usando esse histórico como referência para fazer a previsão, vocês vão colocar isso aqui num gráfico, vão identificar que o comportamento é de sazonalidade com trajetória e vocês vão usar a média corrida para fazer as primeiras estimativas. Depois, vocês vão atualizar as estimativas usando a técnica de média exponencial, né, de suavização exponencial. Não é para entregar, é só para fazer. E na aula que vem, vocês vão fazer um cálculo não apenas para um período à frente,
mas à medida que novas demandas vão sendo conhecidas, vocês vão atualizar as previsões. E a gente vai ter previsões feitas até o período 24. Então, vocês vão ter do período 13 até o período 24, vocês vão ter previsões feitas e demandas reais. E daí a gente vai poder calcular os erros, usando as duas técnicas. E com isso a gente vai comparar os erros, identificar qual técnica, entre média corrida e suavização exponencial, usando alguns parâmetros, né, para a suavização exponencial, alguns valores de coeficientes, a gente vai ver qual técnica apresenta resultados melhores. Esse vai ser o trabalho todo que vocês vão ter nas próximas 2 aulas. Né, construir as planilhas em Excel para poder sistematizar as previsões e poder calcular os erros de previsão para a gente poder comparar o desempenho dos 2 modelos. Certo? Beleza, professor. Obrigado pela participação, pela presença. Qualquer dúvida, só mandar e-mail. Bom feriado, mas lembrando, tem feriado, mas semana que vem tem aula, certo? Bom feriado, professor. Obrigado pela aula. Obrigado. Até semana que vem, obrigado. Boa semana. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Até. Professor, muito obrigado.